assunto com vocês hoje, dentro do contexto da família empresária, da empresa familiar, é falar um pouco sobre, nesse vídeo bastante curto aqui, falar um pouco sobre a importância da dinâmica feminina na família empresária e na empresa familiar. Tá? Eu me envolvo com esse assunto desde a década de 70, quando eu escrevi esse livro, no milênio passado, né, década de 90, e tem um capítulo nele que eu me refiro especialmente na importância, no crescimento da dinâmica feminina, da presença das mulheres no exercício explícito do poder dentro das empresas e não através dos homens como ao longo da história tem sido. O poder sempre foi delas, tá? Elas normalmente o exerciam através de nós homens, tá? Isso mudou tudo. Nessas transições de vida e poder que eu tenho feito, tá? Que eu tenho trabalhado, a mais difícil é quando se trata da transição de um pai para um filho, tá? Porque apesar de nós vivermos numa sociedade moderna, nós temos um cérebro ainda bastante primitivo. E para o processo límbico do nosso cérebro, essa transição pai para filhos, que os dois tendem a ser bastante competitivos, é dois macho alfa disputando a mesma fêmea, que no caso é a empresa. Isso de uma maneira bem complicada, bem ampla, bem difícil de resolver, mas quando um dos dois vira a chave, o outro não demora a entrar no processo e a partir daí anda. As transições bem menos difíceis de fazer são de avós para netos, especialmente netas, de pai para filhas, tá? De mães para filhas. Mais recentemente eu tenho tido a oportunidade de ser envolvido em transições de vida e poder e preparação de continuadores, que é bem diferente do que herdeiros ou sucessores, de mães para filhas. Retomando aquela alegoria dos lobos, tá? Dos machos alfa disputando a mesma fêmea, tá? Do nosso cérebro mais primitivo, uma transição de vida e poder entre mãe e filha são duas fêmeas dominantes disputando na mesma área de caça, dentro dessa alegoria. E como é que se trabalha isso? Como é que se consegue evoluções bem interessantes nesse processo? Especialmente trabalhando com a filha, em transformar a mãe em mentora, não a questionar em público, não entrar em processo de disputa, mas transformar a mãe em sua mentora, ela querendo ou não. Melhor ainda quando são as duas. De vez em quando a filha não quer, tem um perfil personológico com neuroticismo elevado, alguma coisa assim, eu faço esse trabalho através da mãe. A mãe se transforma em mentora da filha, ela querendo ou não. Então, o processo de mentoria, como se dá, isso vale um vídeo só para si, mas é uma interação de crescimento e de desenvolvimento, porque em vez de ter ou dois macho alfa disputando uma fêmea, ou no caso de uma transição de mãe para filha, de ter um processo de duas fêmeas dominantes disputando dentro da mesma área de caça, passa-se a ter um processo de torcida para que o outro cresça bastante, especialmente da mãe para a filha. Se torna retoma aquela frase assim, em que um mestre quer, qual é o grande sonho de um mestre, qual é o grande sonho de um mentor, qual foi o grande sonho, por exemplo, de Aristóteles ao mentorar Alexandre o Grande. O mestre quer que o discípulo o supere. E isso ocorre ao longo do processo, demora de 3 meses até 3 anos, dependendo do perfil personológico dos envolvidos, tá? Mas, essencialmente, transição de mãe para filha é um processo de mentoria. As duas querendo ou não. Precisa uma começar a querer, mesmo que a outra não queira. Melhor quando as duas topam, querem ser mentorada e ser mentora. Então, mãe e filha é uma transição muito interessante de ser feita, bastante estimulante, bem menos complicada do que de um pai para um filho.